Com cada vez mais pessoas se tornando investidoras, aumenta-se também o interesse pelo day trade, já que essa modalidade de investimentos promete enriquecimento rápido. Mas será mesmo que o day trade é tão simples quanto dizem por aí? Será mesmo que qualquer um consegue enriquecer operando na bolsa? Hoje eu vou te mostrar o porquê eu não faço day trade e quais são os riscos e armadilhas desse tipo de investimento e por que tem muita gente perdendo muito dinheiro com isso. O day trade é uma modalidade de investimentos na qual você consegue comprar e vender ativos financeiros no mesmo dia, com a expectativa de ganhar, de fazer lucro através das oscilações de preços do ativo ao longo do tempo. Geralmente o day trade ele é feito operando ações, criptomoedas, opções, entre outros. A estratégia utilizada se baseia na análise técnica, que vai olhar os preços passados do ativo e vai tentar prever ali o comportamento dos preços no período. Então, por exemplo, suponha que hoje você está vendo que uma ação está sendo negociada a R$50 e de acordo com a sua análise você acredita que aquela ação ela vai ter queda, ela vai cair ali até o final do dia. Então você vai fazer day trade comprando ali ativos que vão apostar nessa queda do preço da ação. Se o preço cair, aí você faz o seu lucro. E o oposto também é verdade. Então, se por exemplo, a ação hoje está sendo negociada a R$50 e você acredita que ela vai subir, você pode comprar ativos que vão prever, né, que vão apostar ali naquela subida. E aí, se isso acontecer, você faz os seus lucros. Então, no day trade, os fundamentos da empresa nem são levados em consideração na tomada de decisão, já que os preços no curto prazo são altamente especulativos e a oscilação de preço não está ligada aos fundamentos da empresa. E quais são as diferenças entre o day trade e o buy and hold, que é o foco do meu canal? O buy and hold, que é essa estratégia de comprar e segurar, ela tem foco no longo prazo, enquanto que o day trade tem foco ali no curto prazo. E em relação à frequência dos aportes, no buy and hold geralmente são poucos aportes, já que você vai aportar ali uma vez ao mês ou algumas vezes ao longo do ano. Já no day trade são vários aportes, geralmente são diversos aportes no mesmo dia ou na mesma semana. Em relação a ferramentas de análise, a análise fundamentalista vai ser a ferramenta para a estratégia de buy and hold, que vai ser aquela análise dos relatórios financeiros da empresa e dos indicadores fundamentalistas para ver se a empresa está com preço bom, se ela paga dividendos, se ela tem boa lucratividade, boa rentabilidade, bons índices de endividamento. É basicamente você ver a saúde financeira da empresa e ver se vale a pena colocar o seu dinheiro naquele negócio. Já no day trade vai se utilizar da análise técnica, que é uma análise que vai fazer ali leitura de gráficos e de tendências de mercado para tentar prever ali o comportamento dos preços dos ativos em questão. Em relação a nível de estresse, o buy and hold é um nível de baixo a médio. Já no day trade, ele é um nível de estresse elevado, ele é alto, já que demanda que você precisa ficar ali focado durante horas, dependendo da operação, para poder fazer ali a sua compra e venda do ativo que você está analisando. Em relação a habilidades necessárias, no buy and hold é uma habilidade mais moderada, já que vai ter o foco ali nas estratégias de longo prazo. Além disso, se você investe de forma passiva através de ETFs, por exemplo, as habilidades necessárias são até baixas, já que você não vai precisar fazer análise ali, por exemplo, de ação por ação, já que você vai investir em um ETF que vai acompanhar algum índice ou que vai ter ali uma carteira escolhida por gestores qualificados. E já no day trade, as habilidades, elas são habilidades avançadas de trade. Então, olha só que interessante. No buy and hold, qualquer um pode investir no longo prazo, mas no day trade você precisa ter certos requisitos ali, certas habilidades mais avançadas de análise para garantir que você tenha ali uma boa performance. Em relação ao capital necessário, o buy and hold vai ser moderado, porque vai depender da estratégia de investimento que você tem. Já no day trade você precisa de muito dinheiro para você conseguir ganhar ali na margem. O que significa isso? Que geralmente quando as pessoas fazem day trade, elas ganham ali com oscilações de preço que vão ali oscilar entre 1, 2, 5%. É muito difícil uma ação, por exemplo, valorizar 10% no mesmo dia. Geralmente a valorização ela é pequena. Então, para que esse percentual pequeno se torne um valor
significativo, um valor interessante para o day trader, ele precisa colocar um capital muito elevado para que o resultado do investimento, para que o lucro seja satisfatório. Mais à frente eu vou dar um exemplo com números para ficar mais fácil de entender. E em relação a risco, no buy and hold, o risco ele é baixo, já que ele vai ser dissolvido ali ao longo do tempo. Já no day trade, o risco ele é extremamente elevado e você tem grandes chances de perder dinheiro. Devido ao elevado risco e ao requerimento de ter ali habilidades avançadas de trading, geralmente os day traders são profissionais altamente capacitados, qualificados, que trabalham em grandes instituições financeiras que oferecem ali todo o suporte tecnológico necessário para os day traders poderem fazer ali as suas operações. Porém, devido à acessibilidade, muitos investidores individuais estão ingressando nesse ramo também do day trade com a expectativa de ganhar bastante dinheiro no curto período de tempo. Se a pessoa possui habilidades técnicas avançadas, sabe ler o mercado, sabe tomar decisão rápida, sabe agir sob pressão, tem capital elevado para investir, está disposto ali a perder parte ou até mesmo todo o seu dinheiro, tá tudo certo. O problema é que a maioria dos investidores individuais que entram no day trade não necessariamente tem esses requerimentos. E por conta disso, as pessoas acabam se frustrando, pois não têm o desempenho esperado. E muitas dessas pessoas são influenciadas por influencers digitais, que vendem essa ideia de que day trade é muito simples, qualquer um pode fazer e que basta você seguir ali o método que eles ensinam no curso deles para você ficar rico, ficar milionário em um curto período de tempo. Então o que muitos deles fazem é fazer vídeos mostrando que eles ganharam, por exemplo, R$ 9.000 em poucos minutos. E isso atrai muitas pessoas, elas veem aquilo e pensam, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Porém, o que eles não mostram é que o valor que eles investiram para ganhar aqueles R$ 9.000 foi muito elevado. Porque, por exemplo, se a pessoa ganhou R$ 9.000 através de uma operação que lucrou 3%, ela investiu no mínimo R$ 300.000. Fora as taxas ali que são pagas também. Então, é no mínimo R$ 300.000 para você ganhar ali 3% de lucro, que vai dar o resultado de R$ 9.000. E se esses R$ 9.000 forem frutos de uma operação que rendeu 1% de lucro, por exemplo, o capital aplicado tem que ser de no mínimo R$ 900.000. Agora me fala, você tem disponível 300 mil ou 900 mil reais aí de sobra no seu bolso para fazer esse tipo de operação? E mesmo que você tenha, você está disposto a perder dinheiro, a perder R$ 9.000 ou até mais? Porque muita gente acha que o day trade é mil maravilhas, que você sempre vai ganhar dinheiro, mas a realidade ela é muito diferente. Muitas pessoas, na verdade, elas perdem dinheiro quando fazem operações de day trade, porque você pode operar ali, ter sorte de ter um ativo que você acreditava que ia subir e subiu e você fez um lucro, mas isso não quer dizer que as próximas operações que você fizer também vão ter sucesso. O grande problema é que tem muitas pessoas que até conhecem os riscos do day trade, mas elas acham que com elas vai ser diferente, que com elas os investimentos podem até dar prejuízo em algumas operações, mas na maioria dos casos as operações vão ser bem-sucedidas e vão ser lucrativas. Mas a realidade, ela é diferente. Os riscos do day trade são muito elevados e precisam ser levados em consideração antes de você tomar a decisão de começar a operar na bolsa. Primeiro que você pode ter elevadas perdas financeiras, já que você não vai ter ali 100% de eficácia na sua previsibilidade de comportamento do preço dos ativos. No curto prazo, os preços são muito especulativos e até mesmo a melhor análise técnica, o melhor analista não consegue prever o comportamento dos preços em 100% das situações. Além disso, essa modalidade de investimentos é altamente estressante e demanda foco total. Tem day traders que eles ficam ali horas todos os dias focados 100% do tempo no computador, acompanhando as oscilações de preço dos ativos, acompanhando notícias do mercado para poder tomar a decisão ali da melhor hora para comprar ou vender o ativo em questão. E muitos day traders precisam de capital de terceiros para investir, já que geralmente as operações eles ganham lucros ali na margem, então são percentuais de lucro muito pequenos. E mais uma vez, para que isso vire um montante satisfatório, o capital investido precisa ser elevado. Agora imagine você sendo aí um investidor individual e vai recorrer a capital de terceiros para investir. Imagina se você perde o dinheiro.
além de perder o seu dinheiro, você vai perder o dinheiro de outra pessoa. Olha só o tamanho desse problema. E o day trade, ainda por cima, requer muita frieza na tomada de decisão e você não pode deixar as emoções influenciarem a sua decisão. Muita gente, quando opera e tem algum tipo de prejuízo, acaba tentando recuperar esse prejuízo operando ainda mais. O problema é que a partir do momento que você perde dinheiro e você faz uma operação para tentar recuperar aquele prejuízo, na medida em que você faz isso, você vai estar aumentando o seu capital de risco, porque no seu inconsciente você vai estar pensando naquele dinheiro que você perdeu. E quanto mais dinheiro você perde, mais irracional vai ser a sua tomada de decisão. Então pode chegar um momento que você vai estar ali tão pilhado em recuperar o dinheiro que você perdeu, que você não vai estar fazendo as decisões baseadas na sua estratégia, baseadas na racionalidade, mas sim baseadas na sua emoção, já que você já perdeu dinheiro. Então imagina a situação que você começou o dia com 100 mil reais e você fez uma operação que você perdeu 5 mil, daqui a pouco você fez mais uma, perdeu 2, fez mais outra, perdeu 10. O que você faria nessa situação? Você iria parar de fazer as operações daquele dia, iria voltar em outro dia com a cabeça mais tranquila, ou você iria ficar ali pilhado, tentando recuperar aquele prejuízo, operando ainda com mais risco nos seus investimentos? Infelizmente, muita gente acaba indo pela segunda opção. E aí a pessoa, ela vai tentar recuperar o prejuízo e, mais uma vez, quanto mais dinheiro ela perde, mais ela vai aumentar a sua propensão ao risco e maiores são os riscos dela perder mais dinheiro, já que a decisão de investimento nem sempre vai ser baseada na racionalidade. Dessa forma, o que é mais provável de acontecer é que vai chegar no final do dia e aquela pessoa perdeu todo o dinheiro. E por conta desses elevados riscos, estudos no mercado norte-americano mostram que entre 80% e 99% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro e que apenas 1 a 3% conseguem manter ali resultados constantes ao longo do tempo. E olha só, isso é referente ao mercado norte-americano, que é um mercado muito mais maduro do que o brasileiro. Eles possuem a maior economia do mundo, as maiores bolsas de valores do mundo e os investidores lá, querendo ou não, são mais experientes do que os brasileiros e mesmo assim eles perdem dinheiro. E pensando aqui no Brasil, também existe um estudo bastante conhecido que foi feito pela FGV e foi divulgado lá em 2020, que mostra, né, como que foi ali o resultado dos investimentos dos day traders que foram analisados em um certo período de tempo. E logo de cara, esse estudo da FGV mostra que é praticamente impossível um investidor individual viver de day trade, né, contrariando aí o que muitos cursos vendem por aí. Tem muito curso falando que as pessoas podem viver de day trade, mas o estudo ele concluiu que é praticamente impossível porque é muito difícil você ter ali resultados constantes. Além disso, eles mostram aqui que 97% dos investidores que fizeram day trade por mais de 300 dias perderam dinheiro e que apenas 1% ganharam ali mais do que um salário mínimo. Então, olha só que interessante. Muita gente fala que o day trade é arriscado, mas se você investir por um certo tempo, você vai ter experiência e vai aumentar as chances de lucro. O estudo da FGV fala totalmente o oposto disso. Eles mostram que não. Pessoas que operaram ali por mais de 300 dias, 97% delas perderam dinheiro. Então essa história de ganhar aí 9 mil reais em poucos minutos que muitos influencers vendem por aí é mais fantasia do que realidade. Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso e conseguem ganhar dinheiro? Tem. Elas são a maioria de forma alguma. Então o estudo mostra que quanto mais tempo você fica no day trade, maiores são as chances de você perder dinheiro. Inclusive, esse é um comportamento bem parecido nesses lugares aqui que eu vou deixar o nome aqui embaixo. Porque nesses lugares, o que acontece com as pessoas? Elas vão lá, elas colocam o dinheiro naqueles jogos e aí elas começam ganhando um dinheirinho e elas pensam, se eu estou ganhando, eu vou colocar mais dinheiro porque aí eu vou ter um lucro maior. E aí na hora que a pessoa coloca um capital elevado, é a hora que ela perde e a casa ganha. Tem muita gente que faz duras críticas quando existe esse tipo de comparação entre day trade e entre isso aqui. Mas, infelizmente, é o que acontece, porque
poucas pessoas vão realmente utilizar ali estratégias robustas para poder fazer a escolha dos investimentos. A maioria vai contar com a sorte e a maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem diferenciar a razão da emoção e acabam entrando em uma situação muito complicada financeiramente, porque na hora que elas começam a ganhar, elas colocam mais dinheiro ainda achando que vão ganhar mais dinheiro e na hora que elas têm um prejuízo, o prejuízo é enorme. Agora pensa só, se 97% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro, o que faz você pensar que você fará parte dos 3% que são a exceção e que vão ter sucesso com day trade? Muita gente acha que faz parte dos 3% e acaba se frustrando porque perde muito dinheiro. Existem inúmeras histórias de pessoas que perderam muito dinheiro ou perderam até tudo operando no day trade. E o pior de tudo é que essas pessoas acabam pegando o dinheiro emprestado para fazer ali aquele tipo de operação. Então é aquele problema, né? Além de perder o seu dinheiro, você pode perder o dinheiro de outras pessoas. Então tem gente que usa dinheiro da reserva de emergência, do FGTS, que usa dinheiro que não pertence a elas, pega dinheiro emprestado com outras pessoas para colocar no day trade e na hora que elas perdem tudo, o que elas vão fazer? Elas vão ficar devendo todo mundo e podem entrar até em situação de falência, levando a família ali a uma condição extremamente difícil, que é uma condição que eles não vão ter dinheiro nenhum e vão estar ali extremamente endividados. Você já ouviu falar que quando o milagre é demais, o santo desconfia? Eu acredito muito nesse ditado. Se você está aí sendo oferecido uma oportunidade de investimentos que vai te enriquecer em um curto período de tempo, você tem que desconfiar, porque nem tudo é tão bom ou tão simples quanto parece. E por que que eu não faço day trade? Eu acho que já tá claro, né? Mas eu vou falar aqui alguns pontos para você. Primeiro, que eu não gosto de especular preços, eu gosto de basear a minha estratégia de investimento com base nos fundamentos. Então, por exemplo, se eu estiver investindo em ações individuais, eu vou fazer a análise fundamentalista da empresa antes de colocar o meu dinheiro ali. Além disso, eu não estou disposta a colocar boa parte do meu dinheiro em algo que é tão arriscado e que tem uma chance muito pequena de me dar um bom retorno. Sem contar que eu não possuo capital elevado para fazer operações de day trade e ganhar ali na margem. E quando eu tiver esse capital elevado, eu não vou colocar no day trade porque eu não acho inteligente pegar um dinheiro que é tão suado e colocar em uma coisa que é tão arriscada com uma chance muito pequena de me dar lucros. Eu também jamais pediria dinheiro emprestado para ninguém para fazer nenhum tipo de investimento, eu só uso o meu dinheiro e eu não tenho disponibilidade de passar horas todos os dias analisando gráfico, analisando o mercado para poder fazer ali a minha tomada de decisão. Eu também não tenho o conhecimento necessário para poder me classificar ali como analista avançada de trading, para poder me classificar como uma pessoa que entende robustamente sobre análise técnica. E é claro, eu também não gosto de contar com a sorte para ter bons retornos nos meus investimentos. Eu gosto de contar com fatos e fundamentos baseados na saúde financeira da empresa, nos resultados esperados daquele investimento, que não seja uma coisa especulativa, mas que seja baseado em fatos. Então eu prefiro focar a minha estratégia no longo prazo, fazendo os meus aportes mensais e construindo a minha riqueza, o meu patrimônio ao longo do tempo. Eu não tenho essa pressa de enriquecer do dia para a noite, porque eu sei que as chances disso acontecer são muito pequenas e eu não estou disposta a arriscar o meu dinheiro dessa forma. Muitas pessoas que perdem dinheiro com day trade, elas acabam tendo otimismo demais com conhecimento de menos. E a pessoa acaba confundindo sorte com estratégia. E lembre-se que as maiores fortunas da Bolsa de Valores, não só no Brasil quanto no exterior, pertencem a pessoas de cabelo branco. Então não são esses jovens aí de 20, 30 anos, são pessoas que já são investidoras há décadas, que estão ali há décadas construindo o seu patrimônio, construindo a sua riqueza. Agora me fala aqui nos comentários o que você acha do day trade e eu te vejo nos próximos vídeos.